Há vários problemas que podem surgir na modelagem de uma manga e é importante saber como identificá-los para que eles possam ser corrigidos. Podem acontecer problemas de costura, problemas na escolha do tecido e também problemas na modelagem. Nesse vídeo eu vou abordar cada um deles para que você saiba identificar quando tem alguma coisa de errado. Oi, eu sou a Jéssica, eu sou formada em moda, especialista em modelagem e aqui nesse canal eu falo sobre consertos de molde e erros de modelagem. Vamos começar com problemas relacionados à costura. O primeiro é uma manga mal colocada. O jeito certo de fazer um molde de uma manga é medindo a cava da frente e a cava das costas, e aí depois de fazer isso, a gente coloca um pique no que vai ser o centro da manga. Um pique é um pequeno corte que a gente faz no molde e depois a gente passa isso para o tecido também. Então, embora você não esteja com o molde por perto, você consegue saber direitinho qual é o centro da manga só por aquele corte. Quando a gente sabe direitinho onde fica o centro da manga, a gente consegue colocar ele bem na divisão aqui entre as costas e a frente. E aí o caimento da manga fica super certinho. Mas existem casos em que o pique não é sinalizado ou quem está costurando a peça não tem o conhecimento sobre isso. E aí a manga acaba sendo mal colocada. Quando a manga não é colocada da maneira correta, ela fica enrugada e fica muito desconfortável. A gente não consegue fazer movimentos básicos, tipo abraçar ou levantar os nossos braços. Existe uma cultura dentro das empresas de achar que tudo é erro de modelagem, que tudo é culpa do modelista, mas nem sempre é isso. A gente tem que parar e saber avaliar cada caso. Quando eu aprendi a costurar a manga da peça, eu aprendi que a gente tinha que fechar primeiro a lateral da manga e depois ir encaixando na cava da roupa. E durante muito tempo eu odiei costurar a manga porque fazer esse processo de fechar a manga primeiro era muito trabalhoso. Eu levava horas e horas tentando encaixar a manga de uma maneira que ela não fosse ficar franzida nessa parte de cima e que fosse ficar com um caimento bonito. Levou muito tempo, tipo uns 3 anos depois que eu já sabia costurar, até eu aprender que eu podia simplesmente colocar a manga quando a peça ainda estivesse aberta. Então a gente pode simplesmente unir os ombros de uma blusa e costurar a manga aberta e só depois fechar a lateral da blusa e fechar a lateral da manga tudo de uma vez só. Então esse foi um grande problema que eu tinha na hora de costurar e que só foi resolvido um tempo depois. Quem dera eu tivesse aprendido direto que eu poderia colocar a manga assim, aberta, porque é um jeito muito mais fácil. Então, se você costuma colocar a manga de uma maneira fechada, saiba que isso pode estar atrasando o seu desenvolvimento na costura, porque é muito mais difícil. Só existe um caso em que a gente realmente tem que botar a manga já fechada, que é quando a manga tem 2 folhas. Porque aí a manga é dividida em 2 partes e a gente precisa fechá-la primeiro para depois encaixar com o resto da peça. Fora esse caso, quando a manga for inteira, você pode sim colocar ela aberta e depois fechar toda a lateral. Quando você costura primeiro a lateral da manga e depois tenta encaixá-la no corpo, fica muito mais difícil e isso pode fazer com que a sua manga fique mal colocada, principalmente se não tiver um pique ali no meio da manga para sinalizar. Outro problema que pode acontecer também relacionado à costura é um problema na hora de fazer o embebimento. Se você não sabe o que é embebimento, eu vou explicar. A manga é uma parte mais chatinha de dar volume que a gente precisa para o nosso corpo. A gente sempre tem que lembrar que o nosso corpo tem 3 dimensões, mas o molde que a gente faz num papel tem 2 dimensões. E ele precisa ter 2 dimensões porque o tecido que a gente vai cortar esse molde depois também tem 2 dimensões. Então, quando a gente corta o molde de uma manga no tecido, os 2 vão ficar planos. E quando a gente costura essa manga na roupa, aí sim ela passa a ficar em 3 dimensões. Para aperfeiçoar esse formato da manga, para ele ficar mais parecido com o formato do nosso braço e deixar ele ainda mais anatômico, a gente pode fazer um truquezinho aqui na parte de cima da manga. E esse truquezinho consiste em franzir de forma muito leve só essa parte redonda de cima da manga. E aí quando a gente vai franzir de forma muito levinha, não vai ficar um efeito franzido mesmo na peça. Ela só vai ficar mais no formato de um braço.
Isso faz com que a manga tenha um caimento muito melhor, muito mais bonito. Esse truquezinho a gente chama de embebimento. Para fazer o embebimento, a gente tem que deixar a manga um pouquinho maior do que a cava mesmo, para ter esse espaço para poder franzir. Mas ao mesmo tempo não pode ser muito maior do que a cava, porque senão a gente não vai conseguir esconder tão bem esse franzido na hora de costurar a manga na roupa. Vai acabar ficando franzido demais. Então o embebimento tem um limite de 2 centímetros, e esses 2 centímetros a gente usa para quando são mangas de casacos, que são tecidos mais pesados de inverno. Quando a gente vai fazer um embebimento em tecidos mais leves, por exemplo, embebimento numa camisa, a gente pode usar 1 centímetro ou 1,5 centímetros para não ficar tão difícil assim de fazer esse encaixe. Como tecidos mais levinhos aparentam mais quando estão franzidos, então a gente tem que diminuir um pouco esse limite de 2 centímetros. Esse franzido do embebimento precisa ser muito bem distribuído na hora de passar a costura. Então, se não tiver um cuidado ali na hora de encaixar a cava, pode ser que a manga pareça franzida de um lado e do outro não. Então, esse é mais um erro de costura que pode acontecer nas mangas. Cuidado quando você for colocar elásticos na barra da manga, seja ela uma manga mais curtinha ou mais comprida. Os elásticos podem ficar soltos demais ou apertados demais, porque muita gente não sabe qual a medida correta para colocar de elástico. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o elástico, antes de ser um aviamento, ele é construído no mesmo entrelaçamento de uma malha. Ele está nessa categoria. Então a gente pode usar para o elástico as mesmas medidas que a gente utilizaria para redução de peças de malha. Então a gente pode usar para o elástico as mesmas medidas que a gente utilizaria para redução de peças de malha. Se o elástico esticar 30%, significa que a gente precisa medir a barra da manga e reduzir desse valor 30%. Tem outros tipos de elásticos que esticam em torno de 20%. Então a gente pode fazer essa mesma coisa de reduzir 20% em relação ao tamanho da barra da manga. Se você é modelista de uma fábrica ou de uma marca e normalmente só lida com os moldes e não tem muito contato com os materiais que a empresa compra, que são mandados para as costureiras, sempre investigue se a empresa não está comprando de repente um elástico mais barato que tem uma elasticidade diferente. Se de uma hora para outra o pessoal começar a reclamar que o elástico está largo demais, mas você está usando as mesmas medidas de sempre, pode ser que a empresa tenha comprado um elástico diferente, com uma elasticidade maior ou menor, e aí esteja dando problema. Como o modelista da fábrica normalmente é a pessoa que mais entende tanto da modelagem quanto dos acabamentos que foram planejados para aquela peça, então é possível que as pessoas procurem direto o modelista para saber o que está acontecendo. Agora vamos falar sobre os problemas relacionados com a escolha dos tecidos. Antes de escolher um tecido, a gente precisa pensar que o tipo de manga que a gente quer fazer, se ele é compatível com aquele tecido. E aqui eu vou falar sobre as mangas que são mais diferentes, porque a gente precisa refletir sobre o tecido para conseguir o efeito desejado. Por exemplo, se eu quero uma manga bufante que vá para cima, não basta que eu faça uma modelagem que fique com esse efeito. Eu também tenho que ter um tecido estruturado o suficiente para alcançar esse resultado. E aqui, tecido estruturado não quer dizer tecido super grosso. Uma organza, por exemplo, costuma ser um tecido bem estruturado e é finíssima. Chega até a ter uma transparência de tão fininha. Então, usando um tecido fino com transparência como a organza, eu já consigo um efeito na manga bem estruturado para cima. Mas se eu quiser usar, por exemplo, um musseline, não vai dar certo, porque apesar de ser fino e ter transparência também, ele é muito mais pesado, então não vai dar estrutura suficiente para fazer essa manga ficar para cima. A manga raglan também costuma ter outro problema. A manga raglan é uma manga que se esforça para ser anatômica, mas ela não é, porque ela pega uma parte do ombro e envolve o braço, e é uma das nossas articulações mais importantes, que a gente usa direto no dia a dia.
Então, a forma mais fácil de fazer uma manga raglan que seja confortável é utilizando um tecido de malha, porque a malha, ela estica em todas as direções, então isso vai trazer um conforto na hora de fazer os movimentos. A gente até consegue fazer uma manga raglan num tecido plano, mas é algo que exige muito mais tempo de planejamento. E provavelmente a gente vai precisar fazer uma pence no ombro e também alguns ajustes. Então, se um dia você precisar fazer uma manga raglan em tecido plano, saiba que você vai ter que gastar um tempo ali estudando e planejando ela bem para que ela permita toda a nossa movimentação do dia a dia. Ela tende a apresentar mais problemas se ela for feita em tecido plano. Mangas que são feitas em tecido plano em geral vão exigir mais cuidado. Se a manga for muito justa, o tecido vai precisar ser muito elástico também. Se você fizer uma manga em tecido plano, mesmo que ela seja normal, sem nenhum elastano, super justa no braço, você não vai conseguir fazer esse movimento de dobrar o cotovelo. Vai machucar muito e é horrível. Então utilize tecidos que sejam mais elásticos, caso esse seja o modelo de manga que você quer fazer. Mas existe também um modelo de manga que eu recomendo muito que seja feito em tecido plano porque fica mais fácil. Esse modelo específico é o modelo da manga tulipa. A manga tulipa tem essa modelagem que é arredondada. E por ter essa modelagem fica mais fácil de fazer uma bainha nela se a bainha for feita com meio centímetro de largura. Quando a bainha é arredondada desse jeito, a gente não consegue fazer com os 2 centímetros clássicos que a gente usaria numa bainha feita de malha. Então, por isso fica mais fácil se você quiser fazer essa manga num tecido plano. Tudo por causa dessa barra arredondada que ela tem. Todas as formas da modelagem que forem muito arredondadas na barra, significa que a gente vai ter que fazer uma bainha mais fininha, senão a costura não vai ficar bonita, ela vai acabar ficando toda enrugada. Então, qualquer outra manga que você fizer que tenha a barra arredondada também fica mais fácil de fazer se o tecido for plano. Porque o tecido plano permite que a gente faça bainhas bem fininhas, enquanto a malha, o recomendado é que a gente faça bainhas mais largas de 2 centímetros. Caso na sua casa você tenha um aparelho de viés de malha e também no viés de malha, que normalmente vem num rolinho, para poder colocar, aí tudo bem, você pode fazer uma manga tulipa em malha com um acabamento de viés de malha. Em geral, não dá para fazer acabamento em malha usando viés de tecido plano, porque o viés de tecido plano é muito endurecido e aí ele vai tirar o caimento do viés de malha. Em alguns tipos de malha, pode ser que você consiga costurar uma bainha dobrada com meio centímetro na máquina reta. Mas aí é uma coisa que depende muito de máquina para máquina. Às vezes a malha que a gente está utilizando não é compatível com a máquina reta. O acabamento não fica bom porque a agulha começa a ficar pulando no tecido o tempo inteiro. Algumas vezes você consegue resolver trocando a agulha por uma agulha ponta-bola, mas às vezes a malha é tão difícil de lidar que nem essa agulha vai resolver. Agora vamos abordar problemas que são relacionados à modelagem. O primeiro problema é o mais comum de todos quando a gente faz a modelagem de uma manga. É quando ela não encaixa com a modelagem da cava da frente e das costas de uma blusa. A gente costuma achar que se a gente faz a modelagem da blusa da parte da frente e das costas, no tamanho 42, por exemplo, seguindo um método determinado de um livro, na hora em que a gente for fazer a modelagem da manga também, para o mesmo tamanho, seguindo o método do mesmo livro, uma coisa vai encaixar com a outra. Mas na verdade, não vai. O molde do corpo não tem obrigação nenhuma de encaixar com o molde da manga, apesar de serem para a mesma pessoa e de terem sido feitos seguindo os métodos do mesmo livro. Isso é difícil de assimilar. A gente acha que tudo tem que encaixar perfeitamente e automaticamente, mas na verdade não. Então quem tem a obrigação de conferir isso é o modelista. Então, cada vez que você terminar o molde de uma blusa e de uma manga, você tem que conferir se os dois estão encaixando, se estão com a mesma medida. Para isso, é bom estar sinalizado qual é o centro da manga para você poder medir direitinho quanto que tem a cava das costas e quanto que tem a cava da frente. E assim você tem noção se a parte da frente da manga está encaixando com a parte da frente da blusa e se a parte das costas da manga está encaixando com a parte das costas da blusa. Se essas medidas não estiverem encaixando, você pode aumentar assim ou a cava da manga ou a cava da blusa.
mas tem que tomar uma série de cuidados para não acabar reduzindo a medida do busto, já que ela está bem perto da cava, e nem acabar reduzindo a medida de largura do braço, porque senão a blusa não vai entrar depois. Então, mesmo que seja uma tarefa muito chatinha, a gente precisa conferir. Senão, essa modelagem vai acabar sendo liberada e cortada no tecido e vai dar tudo errado depois. O único caso em que a gente pode deixar a manga um pouquinho maior que a cava é quando a gente planeja colocar um embebimento naquela manga. E mesmo assim pode ser no máximo 2 centímetros maior se for um casaco, um tecido mais grosso, ou 1 centímetro, 1,5 centímetros se for um tecido mais fino, como o de uma camisa, como eu tinha falado antes. Tem empresas que o modelista não confere se a manga está encaixando com a cava, a modelagem vai direto para o setor de corte e na hora de costurar, a costureira ou o costureiro acaba cortando o excesso da manga. Aí o modelista nem fica sabendo que aquela modelagem está dando problema. Mas pode acontecer que depois, quando o cliente experimentar essa peça, ele reclame que a manga está apertada demais. E aí pode ser que o modelista acabe simplesmente aumentando a largura da manga e de novo não encaixe ela com a cava da blusa. Aí vai para o setor de costura, de novo o costureiro ou a costureira corta o excesso e a manga continua do mesmo jeito. Vocês conseguem reparar que um problema vai girando dentro de uma fábrica e ele não consegue ser resolvido? Então, mesmo que leve mais tempo, o modelista precisa conferir se todas as partes que vão ser costuradas juntas estão encaixando, seja manga, seja lateral. Essa é uma etapa super importante. E se você está fazendo uma roupa para você em casa, também tem que fazer essa mesma conferência. Sejam sempre desconfiados dos moldes, porque eles não têm obrigação de sair encaixando nada automaticamente. Quando você fizer uma peça de roupa e essa peça for experimentada por alguém, seja um modelo de prova ou um cliente que você fez uma peça sob medida, você precisa pedir que essa pessoa se movimente. Nesse sentido, até é bom entender como que funciona o dia a dia desse cliente para que a roupa que você acabou de fazer não cause algum incômodo a ele durante o dia a dia. Então, se o seu cliente pega muito transporte público no horário de pico, ele precisa conseguir fazer esse movimento de dobrar o braço. Se você fizer uma camisa de um tecido plano que não vai esticar e a manga estiver muito apertada, muito colada no corpo, pode ser que seu cliente saia do seu ateliê sem perceber isso, mas aí no dia a dia ele vai sentir dor, vai sentir o atrito nessa região. E aí o que ele vai fazer? Ele nunca mais vai usar a peça que você fez, por mais linda que ela esteja. E pior, ele não vai mais querer fazer nenhuma roupa com você, porque a última vez que ele fez, ele não conseguiu usar a peça. E talvez esse cliente até te diga isso quando vocês se encontrarem eventualmente em algum lugar. Pode ser que ele diga: ah, lembra daquela peça que você fez? Nossa, ficou linda, maravilhosa, mas eu não consigo usar porque na hora de dobrar machuca o meu braço. Então sempre fique atento aos feedbacks que os clientes dão, mesmo que eles deem esses feedbacks em momentos mais casuais, quando você não perguntou exatamente como que a roupa ficou. E sempre peça para que o seu cliente faça o máximo de movimentos possíveis enquanto vocês ainda estiverem provando a roupa. Assim você vai saber se a peça não está apertando em regiões específicas. Se for uma roupa da parte de cima, é muito importante fazer esse movimento do abraço, porque é um movimento que a gente faz quando a gente vai pegar qualquer coisa no dia a dia, e não só quando a gente vai literalmente abraçar alguém. Tem um outro problema de modelagem que acontece também, que é quando a gente enxerga rugas na parte superior da manga. Se a manga estiver formando rugas ou franzidos nessa parte de cima, pode ser um problema no tamanho da cabeça da manga. Quando fazemos a modelagem de uma manga do zero, grande parte dos métodos de modelagem ensinam a calcular a cabeça da manga conforme a medida da cava. Vou usar de exemplo um método de um livro que eu usei durante muito tempo. Ele ensina a pegar a medida total da cava, somando a cava da frente com a cava das costas, dividir esse valor por 4 e aí o resultado disso é o valor da cabeça da manga. Isso não está errado, dá certo em grande parte das vezes,
Mas o problema é que a gente fica dependente dessa informação, sem saber como medir a cabeça da manga diretamente no cliente. E aí pode acontecer de um belo dia o nosso cliente reclamar dessa ruga nesse local e você não saber como arrumar porque não sabe nem bem como que mede a cabeça da manga. Se acontecer agora você já sabe, pode ser que você precise aumentar a cabeça da manga. Aumentar só a largura da manga aqui não vai adiantar muita coisa, as rugas vão continuar se formando. Outra coisa que pode acontecer é uma dificuldade de levantar os braços, isso é um problema de modelagem também. Se a pessoa que estiver vestindo a peça sentir uma dificuldade em levantar os braços, pode indicar que a manga está muito justa na região das axilas, e aí nesse caso dá para aumentar a largura da manga ou fazer uma emenda para aumentar a quantidade de tecidos nessa região. Mas pode ser também que a cava esteja muito baixa, e isso faz com que as pessoas não consigam erguer os seus braços também. Também podem acontecer problemas de modelagem relacionados à altura da manga. Se a manga estiver muito curta ou muito comprida em relação ao comprimento do braço, pode indicar que o tamanho do molde está incorreto, ou que foi feita uma medição inadequada. É importante verificar o comprimento correto da manga e fazer os ajustes no molde, se necessário. O que eu uso de referência para o comprimento da manga nas minhas modelagens é deixar a manga 1 centímetro depois desse ossinho aqui. Não existe um tamanho correto universal para o tamanho de uma manga. Cada pessoa tem uma medida diferente. A medida geral é de 60 centímetros, mas já vi pessoas que tinham quase 70 centímetros de braço. E quando a gente olhava não parecia, porque a proporção em relação ao resto do corpo ainda era a mesma. Mais uma dica importante é sempre medir a medida do braço daqui de cima e manter o seu braço dobrado quando estiver medindo e vir até depois desse ossinho aqui. Isso vai garantir que a manga não vai ficar parecendo muito curta quando a pessoa estiver com o braço dobrado. Outro problema que pode acontecer na modelagem de uma manga é quando ela fica muito apertada na largura do braço. Muitos métodos de modelagem calculam a largura do braço com base no tamanho da cava. Isso significa que se a pessoa tiver um braço um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que a média da população, ela já vai sentir uma diferença enorme na modelagem. Tem muitas pessoas que deixam de comprar uma roupa porque ela ficou boa na frente, boa nas costas, mas apertada demais na região do braço. Então, na hora que você estiver fazendo a modelagem, sempre recomendo conferir se a largura do braço está adequada. Pode acontecer também da manga ficar caída demais, e esse é um problema da modelagem do ombro. Então, caso isso aconteça, é a parte do ombro que precisa ser reduzida para essa manga poder subir. É claro que existem casos em que isso é proposital, que a cava é deslocada para baixo, mas se essa não for a intenção, aí sim a gente precisa corrigir essa modelagem do ombro. Eu tô vestindo uma camiseta que é alguns tamanhos maior do que eu, então a gente pode perceber que a modelagem da manga tá iniciando aqui. Se eu quisesse reduzir essa parte, eu teria que reduzir a modelagem aqui no ombro para a manga voltar pro lugar certo. Outro problema bem comum que envolve a modelagem em si, mas não necessariamente a modelagem da manga, é quando o entrecavas das costas não tá com uma medida correta. Isso vai fazer com que o cliente não consiga também fazer um movimento de abraço. E aí ele vai achar que o problema tá na manga, mas na verdade o problema tá lá nas costas, que estão muito curtas. Então só de aumentar esse entrecava das costas, a gente já consegue uma maior folga para poder fazer esse movimento. Lembrando que se o seu cliente pedir uma peça que seja justa demais, você precisa explicar para ele que essa peça pode sim restringir alguns movimentos. Então, por exemplo, eu já tive que lidar com um cliente que queria fazer um blazer, que tradicionalmente é uma peça mais larga, e aí esse cliente queria fazer essa peça muito justinha, em tecido plano, mas queria que ela permitisse todos os movimentos. Como o blazer é uma peça forrada, tem muita chance da modelagem acabar restringindo os movimentos, seja no tecido de fora ou no forro, principalmente quando nenhum desses tecidos tem elastano. Por isso é necessário que a peça seja mais ampla em algumas partes, por exemplo, no entrecavas das costas. Caso esse cliente insista que a peça precisa ser justa, mas ainda assim queira fazer os movimentos, tem um recurso de modelagem que você pode utilizar. Existe esse tipo de recorte aqui que fica um pouquinho de tecido escondido para dentro do entrecavas das costas, e você pode utilizar para que o seu cliente consiga movimentar os braços.
É uma modelagem um pouco mais complexa, ela precisa ser testada antes, mas ela funciona muito bem. Ela não é utilizada há alguns anos, eu vejo muito pouco dela por aí, mas ela era muito utilizada em peças de antigamente justamente por causa dessa possibilidade de movimentação. Outro problema de modelagem que pode acontecer é quando a manga é nesse estilo aqui, que a gente chama de manga japonesa. É muito comum que a manga fique bem apertada nesse caso. Isso acontece porque a modelagem desse tipo de manga é feita diretamente no molde da frente e no molde das costas. Não existe um molde separado para isso. Normalmente, as pessoas só seguem o que está sendo indicado na modelagem e, novamente, como eu mencionei antes, não conferem a medida do braço. Existem medidas do corpo que não são mencionadas na tabela de medidas, mas quando a gente vai entendendo mais de modelagem, a gente pode ter a liberdade sim de tirar medidas em determinados locais específicos. Então, se eu fosse fazer uma manga dessa japonesa, eu poderia não só seguir o que está dizendo ali no método, mas também medir a parte do braço onde essa manga vai passar. Então eu posso, por exemplo, pegar uma fita métrica, colocar aqui no meu braço, ver até onde que essa manga está indo, por exemplo, ela pode estar indo uns 5 centímetros. Aí eu posso fazer um risquinho aqui de caneta no meu braço e logo em seguida tirar a medida bem daqui dessa região. Então, por exemplo, essa medida aqui tá dando 38, então eu tenho que ver se no meu molde, somando frente com costas, fecha 38. E ainda assim deixar uma folguinha de pelo menos uns 2 centímetros a mais para eu não sentir nada apertar nessa região. Dessa forma, eu vou ter uma medida certinha de como que vai ficar no meu braço. E assim eu já sei se a peça vai ficar apertada ou não, mesmo antes de cortar no tecido final. Eu sei que ninguém fala sobre isso, mas tem que pensar um pouco mais fora do ambiente dos livros e da modelagem tradicional, porque isso vai melhorar muito a vida de vocês, vai melhorar muito a independência de vocês como modelistas. Outro ponto que a gente precisa cuidar também é quando o cliente pede que seja feita uma manga morcego. Uma manga morcego tem esse formato aqui e ela é feita diretamente no molde da frente e das costas. É como se fosse uma manga japonesa, só que muito mais ampliada. Isso significa que ela também não tem um molde separado, e aí a gente vai ter necessariamente um acúmulo de tecido na lateral da peça. Isso faz parte da modelagem, não tem como a gente mudar isso, principalmente se a manga for mais comprida ali na região do cotovelo ou na região do pulso. Se um cliente pedir um modelo desse jeito, se certifique de que o estilo dele é bem próximo dessa peça mesmo, que não é um tipo de peça que ele nunca usou e que ele vai querer usar agora, porque se for um tipo de peça totalmente fora do estilo dele, pode ser que gere reclamação depois. Então, se o seu cliente está acostumado a usar peças muito justas no corpo e de repente ele quer uma manga morcego que vai adicionar muito tecido na lateral, pode ser que ele estranhe demais, mesmo que ele esteja empolgado em fazer a peça num primeiro momento. E aí podem acontecer coisas como ele pedir para tirar esse excesso de tecido da lateral. E aí muitas vezes você cortou o molde direto no tecido final, não fez um teste antes, e aí vai ter que dar um jeito dessa modelagem que era uma coisa virar outra. Isso vai dar muito mais trabalho e com certeza você vai precisar de mais tecido do que o planejado para poder fazer uma manga normal. E aí muitas vezes você já tinha passado um orçamento para o cliente e aí você vai ter que saber conversar, dizendo para ele que o orçamento incluía uma manga morcego e agora você vai ter que fazer uma modelagem completamente diferente. Então toma cuidado com a ousadia das pessoas que estão querendo fazer peças que fogem muito do estilo tradicional delas. Isso é muito comum de acontecer, as pessoas ficam empolgadas com uma peça que elas estão fazendo uma encomenda e quando vão experimentar estão com um outro humor e aí já acham que a peça está muito diferente do que elas pediram. Um truque que você pode utilizar é incluir no preço final da peça uma quantidade maior de tecido, se você acha que a pessoa vai acabar mudando de ideia depois. E aí você pode refazer a manga com mais tranquilidade. Então, na hora de passar o orçamento, você já pode prever que isso vai acontecer dependendo do estilo da pessoa. Mas eu recomendo sempre fazer testes de modelagem antes e não cortar direto no tecido para poder arrumar. Os clientes podem se sentir muito incomodados com esse tipo de manga morcego porque ela tende a aumentar o corpo no sentido da lateral, horizontal. Então, fiquem atentos a isso.
E nesse mesmo sentido, quando o cliente pedir uma peça que tem algo muito vazado na manga, comum nessas mangas com o ombro de fora, toma muito cuidado se é mesmo o estilo dele. Então, se você vai fazer um teste de modelagem antes, faz uma manga com uma abertura um pouquinho menor. E aí vai aumentando conforme o seu cliente for pedindo. Não faça ela aberta demais de uma vez só, mesmo que a imagem de referência que ele tenha te mandado seja uma manga mais aberta. Porque pode acontecer de você fazer uma modelagem aberta demais, gastar muito do tecido final e o cliente acabar dizendo que ele quer uma modelagem mais fechada no ombro. E aí, se você não toma esse tipo de cuidado logo no início, pode ser que você gaste dinheiro com tecido e acabe perdendo um pouco do seu lucro. Tenha cuidado também na modelagem de mangas que são muito justas no punho. Então aqui eu tô falando das mangas compridas. Nos métodos de modelagem é bem comum que a gente coloque a medida do nosso pulso, que é essa parte aqui, na parte da barra da manga. Só que essa medida não vai passar no nosso punho, que é essa parte mais larga aqui. Então, se a gente faz uma manga com uma barra muito estreita, ela não vai passar nessa parte. Então, se o seu cliente quer uma manga muito apertada nessa parte do pulso, vai ter que ter uma abertura como na abertura das camisas. Não precisa necessariamente ter um acabamento tão complicado quanto o acabamento da carcela de uma camisa, mas precisa ter uma abertura ali. Em resumo, para identificar problemas na modelagem de uma manga, é preciso observar o caimento da peça no corpo, as rugas e as pregas que se formam e a facilidade de movimento dos braços. Com essas observações é possível identificar problemas e fazer os ajustes necessários na modelagem. Se você deseja aprender como arrumar cada um desses problemas, sejam problemas de costura ou de modelagem, ou entender mais sobre tecidos, eu sugiro que você me acompanhe nas redes sociais e em alguns momentos do ano eu abro vagas para o meu curso, que se chama Olhar Clínico na Moda, que é um método que eu desenvolvi para a gente saber arrumar cada um desses problemas que podem acontecer, tanto na manga quanto no corpo, nas calças, nas saias e por aí vai. Tem muita coisa lá. Me acompanhando nas redes sociais você já vai saber quando as novas turmas vão abrir. Até a próxima, pessoal!